Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 5 de agosto, estamos na 18ª semana do Tempo Comum. Hoje também é um dia dedicado às Basílicas de Santa Maria Maior, a sua Basílica. E a leitura de hoje é tirada de Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 23. E diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns diziam que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa. Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aonde hoje nós dedicamos a Basílica de Santa Maria Maior, então Jesus coloca esse evangelho, aonde Pedro vive duas experiências aqui bem diferentes. Primeiro, Jesus começa a perguntar a todos os discípulos, perguntando o que o povo pensava, o que o povo pensa, quem é o Filho de Deus. Aí todos tinham a resposta na boca, no lar. Olha, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Quando a gente fala aquilo que o povo pensa, é mais fácil. Aí Jesus fez uma pergunta pessoal, não só a eles, mas a cada um de nós, onde ele disse: E vós, que dizes que eu sou? Apenas Pedro, forte, turrão, levava lambada, mas ele era firme em suas decisões, acreditava. Como nós vimos essa semana, teve o único que teve a coragem: eu quero andar nas águas. Mas afundou, mas ele foi. Ele deu o primeiro passo. E às vezes criticamos tanto a Pedro em algumas situações, negou Jesus 2, 3 vezes, mas ele foi o pilar, foi a pedra firme. Aí Pedro, ele diz: Tu és o Messias,
o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe diz: feliz é tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, nesse momento, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Aqui nós temos, meus irmãos, a instituição do nosso primeiro Papa de nossa igreja. Se nós pegarmos de Pedro para cá, nós vamos chegar aqui no Papa Francisco. Todos aqueles que foram depois de Pedro, como aquele homem forte, aquela pedra, né? Por isso que ele tem todo esse poder em suas mãos. Muitos erros, mas muitos acertos, pois eles viviam realmente a palavra. Ele continua: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus ordenou para que ninguém contasse a ninguém que ele era o Messias para o povo, e começou a contar como seria o seu sofrimento, a sua via cruzes, tudo aquilo que ele ia passar na mão dos judeus, tudo aquilo que ele ia viver. E Pedro, vendo aquilo ali, aí já vai o lado humano, o lado mundo de Pedro. Quem de nós gostaríamos de ver Cristo morto, vivendo com ele? Quem gostaria? Ninguém. E foi essa a atitude de Pedro. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa. Eu não quero perder meu mestre. Eu não quero perder aquele que me enviou. Aí Jesus viu que aquilo ali não era a vontade de Deus, mas a vontade humana, a vontade de Pedro. E ele diz: afasta-se de mim, Satanás, vai longe. Assim tu era uma pedra de edificação da minha igreja, quando nós vamos contra a vontade de Deus, nós nos tornamos uma pedra de tropeço. E foi isso que ele disse a Pedro: tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. É essa a grande dificuldade também, assim como Pedro, nós temos em viver a palavra no nosso dia a dia. Enxergar as coisas com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo, e decidir as coisas como Cristo. Então isso se torna muito difícil, porque nós estamos ainda muito presos nas coisas que o mundo nos coloca, que o mundo nos dita. Por isso que nós temos sempre nos colocar em oração, como nós vimos essa semana Jesus se colocando a sós em oração, para que o Espírito Santo nos ajude também nessa caminhada. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso de ti.